vocês. Bom, vamos lá. Falando da referência normativa, a NR16 é a nossa base, né, a nossa mãe referente a esse assunto, tá? E o anexo 2 é que trata especificamente o assunto que a gente vai abordar aqui hoje, né? Então, o anexo 2 da NR16 fala das atividades de operações perigosas com inflamáveis, tá? Nós vamos relembrar alguns pontos específicos aqui da norma. Pode ser que para alguns sejam base, seja uma coisa básica, para outros não, mas eu acho que é importante a gente sempre reforçar. Lá no item 16.2 fala o seguinte: o exercício do trabalho em condições de periculosidade dá, né, o direito para o trabalhador da percepção do adicional de 30% do salário base, diferente lá da insalubridade, que é 10, 20, 40% do salário mínimo, né? Isso. O 16.2.1 fala o seguinte: que o empregado ele pode optar pelo adicional de insalubridade que porventura ele seja devido. Então, quando ele está exposto, né, ele tem exposição que de repente aquele agente poderia dar periculosidade e a insalubridade para ele, o trabalhador ele pode optar entre, né, entre um e o outro. Aí alguém vai falar, mas é claro que o cara vai optar pela periculosidade porque ele vai ganhar mais. Nem sempre, aí é conta matemática, né? De repente ele está exposto a algum agente insalubre, de grau máximo, de modo que os 40% do salário mínimo pode ser que seja maior que os 30% do salário base dele. Então, de repente, né, se o salário base dele for baixo, né, então aí é fazer conta matemática. Então, isso é de escolha do trabalhador. Importante reforçar o seguinte, pessoal, é preciso formalizar isso. Tem muitos profissionais, eu já conversei com muita gente, não formaliza isso. O cara escolheu insalubridade, tá, formalizou? Não, mas o que comprova que ele optou pela insalubridade? Não é a empresa que está pagando para ele a insalubridade. Exatamente. Então, é importante que o trabalhador, quando ele decidir isso, que isso seja formalizado, uma declaração bem simples, é tranquilo, tá, pessoal? E aí a gente falando desse negócio de grana, né? O cara vai optar pela periculosidade ou pela insalubridade, não sei o quê, aposentadoria especial. Às vezes a cultura é errada, né? Então, talvez o mundo ideal, né, o fantástico mundo de Bob, seria o seguinte, né? O trabalhador, ele não querer a insalubridade, né? Ou seja, não querer estar exposto a uma situação de risco. Então, esse deveria ser o pensamento do trabalhador e tem que ser o pensamento dos nossos prevencionistas, né? Que é eliminar a insalubridade, porque se a gente está pagando insalubridade é porque a empresa está colocando o trabalhador numa situação de risco, uma situação insalubre que vai causar pode causar uma doença no futuro desse trabalhador. E o empresariado também, né? O empresário ele tem que entender que é uma situação que não é confortável para ele também. Claro. Você pagar o adicional, isso não te exime de qualquer responsabilidade com relação à saúde daquele trabalhador. Então, ele também tem que ter essa cultura que o ideal é não existir os riscos geradores de insalubridade e de periculosidade. A periculosidade é mais difícil, né, porque está muito inerente à atividade, como é o caso que nós vamos falar hoje aqui. Estamos falando da periculosidade. Né? Tiago, só um segundinho. Eu vi duas pessoas já comentando aqui. O Tony, que foi o que comentou por último, para mim está pausado o vídeo. Alguém perguntou, já está rolando o vídeo, né? O Guidoval também perguntou o que houve, já começou. Para nós aqui parece que está tudo normal, pessoal. Se vocês puderem colocar nos comentários aí, eu acredito também que para os demais está normal, que a galera está até comentando, né? Isso. Aparentemente está normal, talvez pode ser a internet de vocês. O Álvaro colocou, aqui está 100%. Beleza. Vamos tocar então. Pode ser, talvez, às vezes um delayzinho aí, que também é normal, às vezes. A Cristina também colocou que está normal no YouTube. Normal, beleza. Então toca o bet. Vamos lá. Então, um item também que a gente está falando de empresário, é responsabilidade do empresário também fazer o laudo, tá? Então, não é porque você já paga, eu já estou no posto de gasolina, eu vou pagar periculosidade para o frentista, então não preciso. Não, está lá no item 16.3, tá? É responsabilidade do empregador a caracterização ou descaracterização mediante laudo técnico, elaborado por médico do trabalho ou engenheiro de segurança. Então, tem que se fazer o laudo, tá? Um laudo de periculosidade. Você não pode simplesmente pagar simplesmente por pagar. Uma outra informação importante também, como nós estamos falando de líquidos inflamáveis, o 16.4 fala que operações de transporte de inflamáveis, líquidos ou gasosos, em qualquer vasilhame e a granel, vai ser considerado condição de periculosidade, tá? Exclusão, é claro, então retirando, né, exceto para transportes em pequenas quantidades, até 200 litros para inflamáveis líquidos ou 135 quilos para inflamáveis gasosos liquefeitos. Então, esse item é importante que é para o transporte, tá bom? Não é
para qualquer outra atividade. Muita gente usa isso aí para poder falar que é o armazenamento. Tá? Então, aqui a norma ela cita claramente que é para transporte. Então, este item, no caso, não se aplica à conveniência. Tá? O outro importante também, né, as quantidades de inflamáveis, né, o item 16.6.1, isso é novo, isso é da redação nova, recente, que foi alterado. Tá? 16.1 fala que a quantidade nos tanques de consumo não serão considerados para efeitos dessa norma, e aí entra o item novo, que é o 16.6.1.1, que precisou ser feito para poder esclarecer que, independente, né, do tamanho do tanque de combustível, não vai gerar a periculosidade. Ela fala o seguinte, ó, não se aplica o item 16.6, tá, às quantidades de inflamáveis contidas nos tanques de combustível originais de fábrica e suplementares, certificados pelo órgão competente, ou seja, tenha lá sua autorização para poder ser instalado. Por que disso, gente? Porque muitas das vezes, principalmente caminhões que fazem longas viagens, para aumentar a autonomia do caminhão, coloca-se um tanque adicional. E aí, por conta desse tanque adicional, algumas pessoas, alguns motoristas entraram na justiça requerendo o adicional de periculosidade porque aquele tanque não fazia parte, né, originalmente do veículo. Então, para resolver esse problema, foi feita essa adequação e hoje, independente da quantidade que você armazena, claro que se esse tanque estiver instalado seguindo as regras, né, do padrão de certificado, né, certificado para poder construir, vai estar atendendo normal. Okay? Isso aí. Pessoal, lembrando que hoje nós temos um calçado, né, um sorteio de um calçado da Cadesh, a Cadesh que é apoiadora aí da Quinta da Perícia, apoiadora também do Domingão da Prevenção, então um abraço para todo o time da Cadesh. Então nós sortearemos um calçado de segurança, como vocês já estão acostumados aí, quase toda quinta, quase todo domingo a gente faz o sorteio, né? Então acompanhe aí que a gente vai explicar depois como que vai funcionar esse sorteio, tá? E tá passando aqui na tela também, aqui embaixo, mas não precisem fazer isso agora, pessoal, vocês podem fazer depois. Baixe o nosso e-book gratuito, né? Nós temos um e-book que tá muito bacana, um material muito bem elaborado, pessoal. Eu vou mandar aqui nos comentários também para facilitar para todos, aí fica mais fácil, a pessoa copia, cola em algum local aí. Mas não precisa baixar agora não, gente. Foca aqui, volta aqui. Vamos curtir aqui o conteúdo. Depois vocês baixam esse material, fiquem tranquilos, tá? A gente não vai tirar da rede, não. Podem ficar tranquilos que vai estar disponível para vocês, é gratuito, tá? Tá sussa. O Ronaldo fez um comentário interessante aí, né? A carreta de inflamáveis e um pátio comparado a um tanque de inflamáveis. Até hoje estou procurando a bacia de segurança. Ele comentou isso numa live, né? Algumas aulas anteriores aí, né, Thiago? Isso mesmo. Tava no mudo. Bom, falando então agora do anexo 2, até então a gente fez uma introdução aqui da NR16, né? Falando do anexo 2, atividades e operações com inflamáveis, importante entender o seguinte, pessoal, e aqui é o pulo do gato, tá? Se vocês entenderem isso aqui, a gente pode fechar lá e ir embora. Com certeza. É o seguinte, o anexo 2 da NR16, ele é dividido em 4 partes. E o profissional, né, o profissional que está fazendo a perícia, a assistência técnica, ele precisa se atentar a esses quatro itens, essas 4 partes. Tem profissional que às vezes se atém apenas a um item e esquece dos demais. Quais são eles? O primeiro item lá do anexo 2, ele mostra aquele quadro que tem lá a determinação das atividades, né, as atividades que fazem jus à periculosidade e quais são os profissionais. Esse é o quadro 1, tá? Uma tabelinha lá. No item 2 do anexo 2, é a explicação de cada atividade dessa constante no quadro 1. Então, o quadro 1 vem todas as atividades, o item 2 explica o que seriam essas atividades. É bem detalhado, é bem bacana, muito bem estruturado esse anexo 2. O item 3 do anexo 2 fala é um quadro com a definição das áreas de risco, ou seja, né, quais são as áreas de risco ali que podem ensejar a periculosidade. E o item 4 é a exclusão do adicional, ou seja, exclui, né, o adicional de periculosidade nessas situações. O Thiago acabou de mencionar, né, agora há pouco aí, uma situação que é a exclusão daquele tanque reserva, né, desde que seja normatizado, enfim. Então o anexo 2 ele é dividido nessas 4 partes. Então, isso tem que estar, né, os profissionais aí tem que estar com muita atenção com relação a isso, ok? Na análise técnica nossa, de acordo aí com o nosso entendimento,
precisamos sempre, né, nos basearmos, quando a gente está falando de perícias, ou até mesmo um laudo de periculosidade, enfim, a gente precisa sempre se basear nesses 4 pontos da norma, tá? No nosso entendimento técnico, muitos profissionais cometem essa falha por não observar esses 4 itens e ficar, às vezes, preso em apenas um único item, tá? Quantas vezes, né, Tiagão, a gente já acompanhou assistências técnicas em que o perito, às vezes, dá um enquadramento de forma não muito técnica, de acordo com aquilo que a gente entende que seja o técnico, né, Tiagão? Exatamente. Bom, aí, pessoal, um exemplo, né? Nós temos lá nessa tabela 1, como eu acabei de mencionar, as atividades que dá o enquadramento, né? E para quem? Então, algumas aqui, ó, por exemplo, letra A, na produção, transporte, processamento e armazenamento de gás liquefeito. Na frente fala, adicional de 30%, para quem? Na produção, transporte, processamento e armazenagem de gás liquefeito. Aí a letra B, eu não vou ler todas não, tá, pessoal? Só para, né? A letra B, no transporte e armazenagem de inflamáveis líquidos e gasosos liquefeitos e de vasilhames vazios não desgaseificados ou decantados. Quem tem direito adicional? Todos os trabalhadores da área de operação. E assim segue, tá? Deixa eu pegar mais um exemplo aqui que tem a ver com o nosso caso aqui, ó. Por exemplo, lá na letra M, o último item, a letra M é a que mais, né, dá problema aí nas perícias, né? Letra M, na operação, em postos de serviço e bombas de abastecimento de inflamáveis líquidos. Quem tem o direito? Operador de bomba e trabalhadores que operam na área de risco. Tem muitos peritos que param aqui. Opa, tá na área de risco. Opa, a conveniência, a menina do caixa tá na área de risco, então é periculosidade. Opera na área de risco, né, Júlio? Opera na área de risco. Opa, então cuidado, gente, calma. Precisa continuar lendo a norma, tá? Precisa continuar lendo até o fim. Como nós falamos, a norma é dividida em 4 itens, tá? O leiturando colocou e compartilha a tabela. A tabela que a gente está seguindo está na NR16, tá? O leiturando, eu esqueci o nome dele de novo. Você lembra, Thiago? Eu esqueci o nome dele. Mas... Eu vou falar para todos, eu tenho um problema muito sério, eu não gravo o nome de ninguém, tá? Eu gravo dos meus familiares que estão junto comigo, é claro, isso aí não tem como esquecer, mas é porque eu dou aula, entendeu? Eu convivo com muitas pessoas, então, desculpa, não é falta de educação, viu, Gilberto? Lembrei, Gilberto, sacanagem. Gilberto. Desculpa, eu não lembro mesmo. Tem um grande amigo de Araxá, o Gilberto, agora não vou esquecer mais, Gilberto. Beleza, Gilberto. Então, a gente está seguindo aqui, Gilberto, um mapa mental que a gente disponibiliza para os alunos do Clube da Perícia, tá? Então, caso vocês queiram isso mastigado, né, já desenhadinho, prontinho, só basta participar do Clube da Perícia que vocês recebem isso lá. Além da aula, vocês recebem também o mapa. Mas a gente está seguindo a NR16, tá? Aqui tá bem tranquilo, ok? Bom, inclusive, né, isso aqui agora é o X da questão, né? Eu acho que não é novidade para vocês, tanto eu quanto o Thiago, nós temos um curso, né, de formação de peritos judiciais e assistentes técnicos em SST. Inclusive, esse nome a gente precisa até dar uma olhada nisso, né, Thiago? O nome grande da porra esse trem, né? Mas ele é muito preciso, porque realmente é de formação, tá, para o perito judicial e assistente técnico na área de SST. Não é só de insalubridade, não é só de periculosidade ou só de qualquer outra ação, é de perícia de SST, você sai preparado para fazer qualquer tipo de perícia na área de segurança do trabalho. Perícia de insalubridade, de periculosidade, acidentária, de retificação de PTP, de orinitinine, de ergonomia, né, e várias outras aí que a gente vai falando na cabeça, o tiozão aqui não lembra. Então, galera, né, nós temos esse curso, e um dos módulos é dedicado ao NR16. Isso. E dentro desse módulo dedicado ao NR16, uma das aulas é sobre o anexo 2. Então, cada anexo da NR16 é uma aula, tá? E ali sim a gente aborda com mais propriedade, a gente dá exemplos, etc e tal. Em uma aula como essa aqui, uma live, né, que é de 1 hora, 50 minutos, não dá pra gente abordar tudo, tá? Então, né, de repente, quem tiver a fim de aprofundar o assunto, então tá aí a dica, tá o convite está feito para vocês. Nós vamos abrir a turma 7 agora, né, agora no mês de junho, então tinham vários colegas e vários de vocês nos questionando, quando é que vai ser a próxima turma e tal. Chegou o grande momento, galera, então a hora é agora, tá? Próxima turma vai ser agora no mês de junho, provavelmente ali
próximo do dia 11 de junho, anotem essa data aí, 11 de junho, tá? Está aqui na tela, logo aqui abaixo aqui, ó, tem um site aí, cursopericia.com, foi encaminhado também nos comentários, né? cursopericia.com. Se você tem interesse, entra, faça o seu pré-cadastro nesse site, cursopericia.com, que você vai ser um dos primeiros a serem, né, notificados da abertura da turma, enfim, né, receber todas as orientações, e também tem um valor diferenciado, tá? Ah, eu não quero entrar, não tem problemas. No dia lá você pode se inscrever para o curso também, entretanto você vai pagar um valor um pouco acima, né, de quem já está nessa lista de espera, tá certo, pessoal? Então tá aí, fica a dica, fica o convite. Ah, e detalhe, teve vários de vocês na semana passada, depois da nossa live, depois da nossa aula, que nos perguntaram sobre o curso de instrumentação. Quando é que vai abrir o curso de instrumentação, né? Nós fizemos uma turma agora, foi no mês de abril, Thiago? Março? Abril? Abril, né? Abril. Isso. Então, quando a gente for lançar esse curso de perícia, vai ter a possibilidade de você adquirir também o curso de instrumentação, que a gente chama de combo, por um valor muito especial, né? Porque quando você pega os dois produtos, então a gente consegue fazer um valor bem diferenciado. Então, para quem tem um interesse, galera, fica ligado. Então, aí o Álvaro já até colocou aí, ó, dia 11 de junho. É isso aí, Álvaro. Muito obrigado, tá? Então, dia 11 de junho, nós estaremos aí com essa abertura da 7ª turma, tá? Então, se quem tem interesse, pode entrar na lista de espera sem compromisso, tá? Ah, Júlio, mas se eu entrar na lista de espera, eu sou obrigado a fazer o curso? Não, entra na lista de espera para você ter acesso ao desconto, à condição diferenciada. Se você não quiser fazer, tá tudo certo, não tem problema nenhum. Exatamente. Certo, pessoal? Exatamente. É isso aí. Júlio, vamos para um exemplo prático, então, agora, vamos lá. Para o pessoal entender como é que aplica o anexo 2 da NR16, né? Vou dar um exemplo, então, nós temos uma atividade lá, primeira coisa, como o Júlio falou, nós temos que analisar as quatro partes da norma, os 4 parágrafos, né? Então, lá no primeiro, vamos dar um exemplo do motorista de caminhão-tanque, tá? Um motorista de caminhão de inflamável. Então, você tem lá, nos serviços de operação, item F, serviço de operação e manutenção de navios tanques, vagões, caminhões tanques, bombas, vasilhames com inflamáveis líquidos, gasosos, liquefeitos, enfim. Então, todos os trabalhadores nessas atividades ou que operam na área de risco. Então, o motorista está lá operando, né, está atuando nessa área. Aí você tem o item 2, tá, que é o detalhamento dessas atividades. E nós temos, então, atividade de inspeção, calibração, medição, contagem de estoque, vigilância, arrumação de vasilhames, atividade de manutenção, enfim, vários itens. Então, lá no parágrafo 2º, né, no item 2, existe ali a execução da atividade, certo? Então, eu já enquadrei no primeiro, consegui o detalhamento no segundo, e aí nós vamos para o terceiro parágrafo. O que é o terceiro parágrafo? É a caracterização da área de risco, tá? Então, para uma atividade, por exemplo, de manutenção de caminhão-tanque, vamos supor que nós estamos falando lá do operador, do mecânico que faz a manutenção, né? É o local de operação em uma faixa de 7,5 metros de largura, seus pontos externos. Então, qualquer atividade ligada à tarefa de manutenção, né, de operação daquele caminhão, em faixa de 7,5 metros, pode ter o enquadramento. E aí, por fim, você vai lá no item 4 e verifica se não existe nenhuma exclusão. Vocês vão ver lá que tem 2 parágrafos que são excludentes, né? Então, essa exclusão, ela poderia tirar esse direito da percepção do adicional se ele tivesse enquadrado ali naquela situação. Então, é assim que você precisa fazer uma análise técnica do anexo 2 da NR16. Você precisa verificar se existe enquadramento nos 3 parágrafos e se o quarto não retira esse enquadramento. Isso, perfeito, Thiagão, perfeito. Bom, vamos para um outro exemplo prático, e agora algo mais relacionado ao assunto da nossa aula, né? Impostos de combustível, especificamente impostos, né? Um enquadramento, por exemplo, de uma atividade de frentista, né? A gente vê muito por aí. Bom, o item 1, então vamos lá pegar a tabelinha lá do item 1, onde é que se encaixaria ali a atividade do frentista. Existe lá a letra M, que eu já até li para vocês agora há pouco, né? Comentei com vocês agora há pouco, que fala nas operações, impostos de serviço e bombas de abastecimento de inflamáveis líquidos. Está aqui a atividade. Quem tem direito? Operador da bomba e trabalhadores que operam na área de risco. Então, essa é a galera que tem direito. De novo, tem peritos que param aqui no item 1 e não olham o item 2, não olham o item 3. E aí talvez seja o grande risco, seja o grande erro, né? Que no nosso entendimento, tanto eu quanto o Thiago,
a gente tem que isso é um entendimento errado, né, Tiagão? Exatamente, Júlio. É isso mesmo. Você precisa não caracterizar apenas pela área de risco. Ah, tá na área de risco, é periculoso. Muito cuidado com isso, gente. Não é assim. Tá? Se fosse a norma, precisaria só do quadro da atividade com a área de risco. Simples assim. Então, delimitaria. Exatamente, Tiagão. Tá? Então, Exatamente. é importante, né, que você tenha essa explicação, como o Júlio falou. Então, o caso do frentista, né? Operador da bomba e trabalhador. Aí, lá no item 2, tem lá no item 2, no parágrafo 2º, item 5. Operações impostas de serviço de abastecimento de inflamáveis líquidos. Atividades ligadas diretamente ao abastecimento de viatura com motor de explosão. Tá? Então, você tem que executar uma atividade diretamente ligada ao abastecimento. Aí fica a reflexão para vocês. A venda de uma mercadoria na loja de conveniência tem alguma ligação, via de regra, é claro, com o abastecimento de viaturas? Aí você vai pensar aí se sim ou não. Se a resposta for não, você descaracteriza a conveniência, porque ela não entra ali no segundo parágrafo. Tá? Exatamente, não é uma atividade ligada diretamente no abastecimento, né? Exatamente. Alguém pode falar, pô, mas se não tiver o caixa, a loja de conveniência, como é que vai receber, como é que o cara vai pagar? Mas era essa a exceção que eu ia falar aqui agora. Não é regra. Eu já fiz perícias, por exemplo, já tive perícias em que a frentista, desculpa, a menina da conveniência, ela ia para a pista fazer o recebimento do combustível, né, da venda, e ela também fazia abastecimento. Então, em determinados momentos em que o posto estava cheio, ela saía da conveniência e fazia o abastecimento. Então, estava mais que caracterizado, certo? Então, são N situações. Aqui nós estamos trazendo os casos hipotéticos para vocês irem refletindo e discutindo com a gente aqui. Agora vamos colocar fogo no parquinho, né, Thiago? Aí alguém vai falar, mas aqueles postos mais antigos, né, que você tem uma bomba de combustível, você tem a casinha aqui do caixa, né, da pessoa que recebe ali a grana, e você tem outra bomba de combustível, quer dizer, a pessoa fica o caixa fica entre as bombas. Isso. Aí vem a pergunta, né, no nosso entendimento, a nossa análise, a gente faz da seguinte forma. Então, vamos supor que o Thiago trabalha lá nesse caixa lá, recebendo a grana do posto, né? Essa atividade, ela está ligada diretamente ao abastecimento lá da viatura? O Thiago abastece, né, o veículo, o caminhão, etc.? Não, ele não abastece, ele fica só no caixa ali, atividade administrativa e tal. No nosso entendimento, não há o que se enquadrar. Agora, voltando ao exemplo que o Thiago acabou de citar, e, gente, se alguém pensa contrário, tá tudo certo. A gente, né, cresce também nas discordâncias, né? E não é porque eu faço essa aula junto com o Thiago, né, nós fazemos essa aula junto, que a gente concorda em tudo, não. Pelo contrário, tá? Tem muita coisa que a gente também discorda. Agora, se o Thiago, ele trabalha no caixa, pegando o exemplo, o gancho que ele citou agora há pouco, mas, quando o bicho pega lá no posto, ele vai lá e abastece, e isso acontece, né, de forma intermitente, né, de forma, de repente, até frequente, poxa, então a atividade dele está ligada diretamente ao abastecimento. Exatamente. Pode haver enquadramento. E na grande maioria das vezes, Júlio, a pessoa que está aí no meio dessa pista acaba abastecendo, tá? Até mesmo o próprio empresário, né, o dono do posto, fala, não vou pagar uma pessoa para ficar só sentada ali, né, só recebendo. Eu vou pôr ela para vender também e essa maquininha gira ali em torno para poder fazer o recebimento, tá? E aí nós temos o terceiro item, Júlio, que além de você caracterizar, né, você identificou a atividade, teve o detalhamento dela, você precisa verificar a área de risco. Tá? Então, a área de risco para abastecimento de inflamáveis, ela é um pouco complexa da gente tentar explicar aqui, mas se você conseguir imaginar, no curso a gente faz até desenho, né, Júlio? Até mostra ali. Faz até desenho. Então é mais fácil de entender. Mas, enfim, é um círculo com raio de 7,5 metros no centro do ponto de abastecimento. Onde é o ponto de abastecimento? Na boca do tanque, tá? Depois, um outro círculo com 7,5 metros no centro da bomba de abastecimento. Onde é que é a bomba de abastecimento? Certo? E uma faixa de 7,5 metros de largura de ambos os lados da máquina. Tá? Então, esse é o enquadramento. Toda essa área é caracterizada como área de risco, ok? Então, aquela atividade ligada ao abastecimento que estiver dentro dessa área de risco pode vir a ter o enquadramento como área periculosa, certo? O colega Felipe Alves, ele está acompanhando pelo LinkedIn, colocou aí, né? Aí, ao meu ver, o caixa entre as bombas dá enquadramento da periculosidade. É isso, pessoal, é o que a gente citou aqui no início da aula, né?
é um assunto que dá pano para manga. Pode, No pode entendimento. Na grande maioria das vezes, esse caixa ali acaba abastecendo, acaba exercendo Isso. atividade envolvida com o abastecimento. Então, se esse caixa, né, que está entre as bombas, ele faz as atividades de abastecimento, ok, tá, Felipe? Agora, se não faz, no nosso entendimento, eu falo nosso porque eu sei que o Thiago também tem esse mesmo pensamento, nós não enquadramos, tá? Se ele está entre as bombas, mas ele não faz atividade ligada diretamente lá ao abastecimento, ele não abastece, né, os veículos, nós não enquadramos, tá? Mas esse assunto dá pano para manga, tem muita briga jurídica no meio, porque acaba às vezes sendo um pouco relacionado à interpretação. Então, vida que segue. Vida que segue. O Francisco está perguntando, vocês não acham o anexo 2 da NR16 falho? Cara, N normas Vários anexos. Tá? Vários são obsoletos, são antigos, até que o 2 ainda traz algumas boas explicações, uma boa linha de raciocínio, comparado a outros anexos que nós temos aí na NR16. Tá? Vamos lá, Julião, vamos continuando perfeito. então. Vamos lá. E é o seguinte, pessoal, é aquele negócio, tem muita gente também que acha assim, poxa, mas essa atividade é perigosa, então eu tenho direito à periculosidade. Nem tudo que é perigoso é periculoso, né? Isso. Então a gente tem que se atentar ao que está na NR16. Se alguém acha, mas está errado, briga lá, né, com quem fez a norma regulamentadora, né? Então vai questionar quando por exemplo, abrir uma norma dessa para consulta pública, aí é a hora das pessoas participarem, mas vai ver quem é que participa. Às vezes não dá tanta adesão, né? Exato. Muitos profissionais participam, mas às vezes aquele que fica reclamando lá acaba não participando. Então, a gente precisa se atentar no que está na norma. Se fosse assim, qualquer atividade que é perigosa é periculosa. Poxa, então ia entrar trabalho em altura, espaço confinado, içamento de cargas, atividades com alguns produtos químicos, enfim, várias atividades que são perigosas e muito perigosas, mas não há enquadramento legal perante a NR16. Claro. E aí fica a segunda reflexão, né? Conveniência de posto. É periculoso, né? As atividades que se desenvolvem dentro dessa conveniência, a não ser que o cara venda botijão de gás lá dentro, tenha lá um depósito de GLP, de botijão de P13, para poder gerar ali uma outra situação de periculosidade, mas não é periculoso, tá? Eu diria até, Júlio, até faça um comparativo que é o mesmo risco do vizinho do posto de combustível. Então você tem uma casa do lado lá, que se o posto explodir, gente, ele vai atingir a conveniência? Vai atingir a conveniência, vai atingir o lava-jato, ele vai atingir a casa da frente, a casa do fundo, a casa do lado, enfim, vai gerar um N situações de risco ali, tá? No entanto, não é por conta disso que todo aquele ambiente é considerado periculoso, tá? Existem as regras que precisam ser respeitadas da norma. Perfeito. E aí, Júlio, você já citou para cima com relação ao nosso curso de perícia, só quero frisar aqui antes da gente partir para algumas perguntas e para as regras do sorteio, tá? Que a gente fala bastante sobre a NR16. Tá? A gente aborda muito, inclusive tem conteúdo também no Clube da Perícia da NR16, mas o curso a gente foca muito. Como você falou, a inscrição é no dia 11/6, tá? Você tem ali também a possibilidade, no momento da compra, de adquirir também o curso de instrumentação para higiene ocupacional, tá? Então a gente recomenda para você entrar no link cursopericia.com, fazer sua pré-inscrição, que é aquilo que eu costumo falar, né, Júlio? Quem chega primeiro bebe água limpa. Então você vai ser a primeira pessoa a ser avisada do curso. Então você vai ter um valor diferenciado. E quando a gente fala valor diferenciado, eu não estou falando, é R$10 mais barato, não. Com certeza é um desconto significativo. Para quem nós temos alguns alunos que inclusive estão participando da nossa aula aqui de hoje, né? E eles podem confirmar, né? Aquilo que a gente promete, a gente cumpre, pessoal. Então, todas as turmas nós fazemos isso. Olha, quem está na lista de espera vai ter uma condição diferenciada. A gente sempre faz dessa forma, tá? Mas, de novo, não quer entrar para a lista de espera? Não tem problema. Se você consegue, provavelmente, apesar que as vagas vão ser limitadas, mas provavelmente você vai conseguir sim se inscrever, só que você vai pagar um valor a mais, tá? Um detalhe é esse, tá, pessoal, com relação ao número de vagas, né? Quando a turma é muito grande, a gente perde, talvez, nas aulas ao vivo, né? Porque esse curso ele tem aulas gravadas e ao vivo, né, Thiago? Isso. Então, às vezes perde um pouco, né, da qualidade, enfim. Então, a gente vai limitar o número de alunos também dessa turma número 7, tá, pessoal? Uma coisa, um negócio, um diferencial, né? O curso tem mais de 50 horas, tá? Entre aulas gravadas e ao vivo.
Bônus, gente, arquivos, meu Deus do céu. Não é arquivo baixado na internet dos outros, não. É arquivo nosso que eu, Thiago, usa no dia a dia de assistência técnica, no dia a dia de perícias. Modelo de laudo, né? Laudo de insalubridade, periculosidade, avaliação do meio ambiente de trabalho, de retificação de PPP, todos, horas em tíneres, até laudo de horas em tíneres, todos os modelos de laudos. Nós não só fornecemos o modelo do laudo, mas a gente faz uma aula a respeito de cada laudo, né, Tiagão? Além disso, a gente fornece o modelo, né, o modelo de laudo que a gente usa em Word, tá? Aberto. Em Word, aberto. Modelo de laudo pericial, modelo para aceite de perícia, modelo para elaboração de parecer técnico, modelo de parecer técnico para contestação, modelo de documento para elaboração de quesito. Gente, tudo, assim, a gestão das perícias, como é que a gente faz a gestão, a gente fornece o arquivo que a gente faz a nossa gestão. Então, trocentas coisas tem lá. Se você acessar o site cursopericia.com, você vai ver lá esses bônus detalhados lá, item a item, certificado, né, com reconhecimento a nível nacional. Gente, realmente assim, informação importantíssima, uma aula exclusiva com o juiz do trabalho. Tá? Então, sim, bem. Você para tirar todas as suas dúvidas que você tem, né? Que a gente sempre fala, mas juiz é sempre inacessível. Cara, nós vamos disponibilizar um para falar com vocês aí e tirar as dúvidas. Ao vivo. Além do juiz, né, Tiagão? Temos uma mentoria como ergonomista, né, que vai falar sobre a perícias de ergonomia, Amanda Muniz, uma grande ergonomista. Diga-se de passagem, né? Diga-se de passagem, minha esposa. Teremos também a presença da Georgia Rafaela, né, mega especialista em proteção respiratória, e esse assunto cai nas perícias, tá, pessoal? Então a Georgia participa também conosco no nosso curso, tudo ao vivo, tá, pessoal? Temos também a participação do Gustavo Rezende, né, um grande profissional também, que aborda os assuntos relacionados a agentes biológicos. Temos também o Leandro Magalhães, né, o grande Leandro aí, e é grande mesmo, né, o homem é 2 metros de altura, né, é um higienista aí, que ele aborda sobre os assuntos, né, relacionados a agentes químicos. O que mais, Thiagão? Tem mais? Ou faltou alguém? Acho que não, né? Não, falamos tudo. Acho que são eles. E talvez, né, enfim, tem mais coisas aí que aí a gente estamos correndo atrás, né? Esse lançamento, isso. É isso aí. Bom, vamos lá. Tem um comentário aqui do grande amigo Ronan Rabelo, diretamente de Contagem, se eu não estiver enganado. Ou é Contagem ou é Betim, eu acho que é Contagem. O entendimento de atividades ligadas ao abastecimento pode ser subjetivo. Sim. Pode ser. Poderia ser melhor, né? Poderia ser melhor, ser escrito de uma forma melhor, né? Exato. Comentário da Rita, Tiagão, vai lá. Trabalhadores de outras empresas que vão abastecer a loja de conveniência, exemplo, abastecedor de refrigerante, cigarro, jornal. Exatamente, não tem um enquadramento pelo fato de não é atividade diretamente ligada ao abastecimento. Tá? Nada disso que você citou como exemplo tem relação com abastecimento. É a mesma descarga que ela faz em conveniência, essa pessoa também faz num supermercado, num hipermercado, enfim. Ok. O Orildes comentou, né? Discussão eterna, comparando com o administrativo que trabalha junto a um cubículo de energia elétrica. Ele está exposto, mas não na função. São discussões eternas, como o colega mencionou, né? Eles trabalham em área de risco por passarem no local e permanecer por um tempo. É a continuação da pergunta que o Thiago já respondeu. Júlio Serapião, o Júlio também tá firme e forte aí toda quinta-feira. Julião, quero te ver lá no curso, hein, cara? Quero te ver lá no curso. Julião, inclusive, acho que ele se eu não estiver enganado, ele é de Araxá também. Então, ele além de ser xará, é conterrâneo, né? Para enquadramento, sempre deverá estar relacionado ao abastecimento, onde a pessoa esteja em iminência de risco ou pela zona de risco, que é o distanciamento. Julião, os 4 pontos do anexo 2 que nós comentamos aqui durante a aula, né? Então, você tem que olhar as atividades, quem são os profissionais, você tem que olhar quais são essas atividades, que é o item 2, ele vem detalhando as atividades. E o item 3, ele fala sobre as áreas de risco, e o item 4, a exclusão, né, o que exclui da periculosidade, tá? Então, tem que observar os 4 itens conforme nós falamos aqui hoje, ok? O Felipe comentou, gostaria de contribuir com mais um dado, vejo diversos laudos com muitas falhas, sem dúvida, falta de análise, certificado de calibração dos equipamentos, acho interessante, eu não sei se ele...
Mas sem dúvida, né, Tiagão? Né, viu, Felipe? Você vê, a gente vê também, viu, cara? Infelizmente. Até nisso a gente se preocupa em passar, né, Júlio? Como que deve ser estruturado o laudo de acordo com o Código de Processo Civil, de acordo com as normas regulamentadoras também, tem algumas normas que definem alguns padrões para laudo, né? Quando nós estamos falando de laudo de aposentadoria, por exemplo, a IN 77 traz lá o que tem que ter. Então a gente sempre aborda essas questões. Exatamente. Temos do Gustavo aí também. Opa. Grande Gabriel, boa noite. Subiu aqui, ó. Fala, Gabriel, beleza? A empresa de call center. Ah, é porque tem a continuação, né? Na empresa que trabalha, existe 10 tambores de óleo diesel armazenados no subsolo. Os tambores são certificados conforme item quadro anexo 2 da NR16, né? Que é as embalagens certificadas, né? Estão em bacia de contenção. A empresa, call center, os atendentes começaram a entrar na justiça e muitos peritos estão dando periculosidade, enquadrando que estão em área de risco. Detalhe, a área isolada só entra autorizados. Isso está vindo de encontro, talvez, Tiagão, com a pergunta do Francisco, né? Dos peritos que enquadram periculosidade pela NR20. É outra discussão, né? É outra discussão, é um tema para uma live que nós até nós já estamos programando, que aí, no caso, é periculosidade para edificações. Tá? Isso acontece muito, está acontecendo com frequência, principalmente em grandes centros, onde você tem lá um tanque enterrado, às vezes um tanque no subsolo, na verdade. Esse tanque, ele está ali fora de dimensões, não está muito bem enquadrado, e isso acaba gerando, por conta de entendimentos do judiciário, periculosidade para todo mundo que está no prédio. Tá? Então, tem que ter muito cuidado. Tem empresa de call center que tem 600 funcionários dentro de um prédio e acaba pagando por conta da estrutura dele. Então, vamos falar sobre isso para frente. Perfeitamente. Pessoal, seguinte, nós temos um compromisso agora, que é justamente com relação à próxima turma, né, a turma de número 7, então nós temos uma reunião com a equipe agora, então hoje nós vamos terminar essa live, essa aula um pouquinho mais cedo, né, na verdade esse pouquinho mais cedo era o que era para ser sempre, né, Thiago, a gente havia feito um combinado lá atrás, que essas aulas seriam na casa de 40 minutos, nós já vamos explicar sobre o sorteio, segura aí, gente. Essas aulas seriam na casa de 40 minutos, né, 45 no máximo, já estamos aí com 47 minutos, né, então sempre acaba passando um pouquinho, né. Tiagão, você quer falar aí sobre o sorteio, como que vai ser? Sim, só respondendo o comentário, né, não é nem respondendo, corroborando o comentário do Ederson Guimarães aqui, realmente você deve analisar a questão do risco acentuado, que é presente lá no artigo 93 da CLT, né, a questão da atividade permanente, isso tudo está antes de você pensar em inflamável. Quando a gente está falando de periculosidade, a gente tem que pensar na questão de risco acentuado e atividade permanente. Tá? Existe até a questão da igualdade, né, da intermitência com a permanência, quando a gente vai analisar as súmulas e OJ. Tá? Então, realmente, seria muito bom se a legislação fosse feita estritamente pelas questões técnicas. Tá? Eu acho que isso tem que evoluir muito ainda, a gente tem que trabalhar muito e torcer para que nosso legislador venha com essas ideias. Pessoal, muito obrigado. Fiquem todos com Deus e até a semana que vem. Pessoal, não esquece lá, hein? Corre lá, participe do sorteio lá no Instagram do Thiago. Vai lá. Um abraço a todos, até mais. Valeu, tchau. Valeu, vamos que vamos.